Se você tem como lavar as suas mãos com frequência e se manter tranquilamente no home office, pode não ser muito legal simplesmente ignorar que muita gente perto de você não tem essas possibilidades. A gente fez esse vídeo para entender como o coronavírus mostra que a desigualdade social é um problema de todo mundo. A cidade, o país, o planeta naturalizaram algumas distorções ao longo do tempo. O vírus, que agora deixou todo mundo em alerta, não faz distinção de conta bancária e, por isso, convoca a todos a uma revisão de alguns padrões. Ou é isso, ou vai demorar muito mais tempo para que todos, os bairros ricos, os bairros pobres, os países ricos, os países pobres, superem a situação. A origem grega da palavra pandemia significa tudo neste momento. A gente viu, por exemplo, que a Covid-19, como ela veio de outros países, né? Ela chegou pela classe A, então inicialmente a gente teve um inundamento de casos nos hospitais que atendem classe A aqui em São Paulo, e agora, na verdade, a gente está vendo uma segunda onda, que é uma onda da Covid-19 nas populações de mais baixa renda, né? Então a epidemia agora ela acabou indo para essa população. A falta de leitos de terapia intensiva ela vai ser mais impactante no serviço público do que no serviço privado. E onde o sistema de saúde já estava no limite, como é o caso de Manaus, a taxa de letalidade é muito maior. De fato, as pessoas morrem na ambulância, no corredor, na unidade de pronto atendimento. Em São Paulo, a cidade com o maior número de casos até agora, a periferia já tem mais vítimas do que os bairros ricos. O desafio nas comunidades, locais conhecidos como aglomerados, é enorme. A gente vai depender para atuar junto a essas comunidades de agentes públicos em contato direto com os agentes comunitários, né? E existem ONGs também que trabalham junto a essa população. Eles têm se organizado, eles têm providenciado às periferias cestas básicas, né? Itens de alimento de primeira necessidade, para as pessoas precisam se alimentar, sendo que elas não estão conseguindo emprego, né? Muitas vivem de bicos. Existe a questão de fornecimento de kits de higiene básico, que é o que é preciso, né? E orientação das pessoas, como é que elas devem fazer higiene das mãos, como é que elas devem evitar essa contaminação por essa doença. Na Rocinha, a maior comunidade da América Latina, coube aos moradores o esforço de desinfecção. E também há um projeto comunitário, o Favelas Sem Coronavírus, a testagem gratuita das pessoas. Os laboratórios particulares cobram R$300 para fazer o teste. E o país não tem condições de oferecer testagem em massa. E a gente sabe que você testar só quem está realmente muito mal, você não consegue monitorar o vírus, você não consegue criar estratégias realmente efetivas. Tem bastante risco de expansão na comunidade, porque dos nossos testes que a gente tem feito aqui, cerca de entre 40% e 50% estão dando positivos. Quando a questão são as pessoas que não têm casa e, portanto, têm mais dificuldades em fazer a higienização das mãos, as cidades tentam soluções. Em Belo Horizonte, por exemplo, pias públicas foram instaladas em diferentes pontos da capital. O repórter fotográfico Alexandre Guzanchi verificou esta semana que 2 já estavam danificadas. Em Lisboa, que tinha cerca de 360 pessoas em situação de rua antes do começo da pandemia, ginásios viraram abrigo, com medições de temperatura frequentes e distribuição de refeições. Embora a gente queira abrigar a população de rua, às vezes em ginásio, mesmo mantendo a distância entre as camas, isso é um pouco controverso entre os especialistas, né? Tem alguns trabalhos relacionados a outras doenças, mostrando que quando você aglomera essas pessoas, embora dando melhores condições de vida para ela, né? Com cama, com local para tomar banho, quando você aglomera elas na mesma região, às vezes você acaba expondo elas mais à transmissão e a doença do que quando elas estão espaçadas e ao ar livre na rua. O ideal seria conseguir oferecer para eles um lugar para ficar, para tomar banho, para dormir, mas não em ginásios onde você coloca um grande número de pessoas amontoadas no mesmo lugar, né? O ideal seria que você colocasse essas pessoas em pequenos lugares onde o número de pessoas é menor, assim. No caso de Belo Horizonte, são quase 5.000 pessoas nas ruas e pouco mais de 1.000 vagas em abrigos. Eu fico imaginando como seria útil que locais que
que sempre cuidaram da alma e do espírito das pessoas, como as igrejas, templos, centros espíritas, não sei, que elas agora ajudassem a cuidar do corpo das pessoas, né? Porque a gente precisa isolar as pessoas para que elas não adoeçam. Esse vírus invisível tem o poder de escancarar a naturalização dos nossos preconceitos, tanto no micro quanto no macro. Enquanto países como a Alemanha e a Áustria demonstram destreza no controle da pandemia, a OMS chamou atenção para a situação na África. A Covid-19 ela começa a mostrar de forma bem clara a disparidade que a gente tem entre os países, né? Então, na verdade, a gente vê que países que têm investido na saúde, com leitos de terapia intensiva bem equipados, em números suficientes para a população, como a Alemanha, tiveram menores taxas de mortalidade. Países que investiram em sistemas de saúde acessíveis a toda a população têm tido resultados melhores do que países onde o sistema de saúde ele é mais baseado em modelos mais particulares, assim, onde uma parcela da população não tem acesso, como é o caso dos Estados Unidos, né, onde a situação acabou ficando crítica por esse motivo. A gente vê também que países que vêm investindo ao longo dos anos em ciência, estimulando as pesquisas científicas, como foi o caso da Coreia do Sul, né, que fez um grande investimento para o desenvolvimento de testes, se saíram melhor, porque nesse momento tinham os laboratórios equipados para desenvolverem o teste e terem o teste disponível para a população. Em países onde a ciência foi ficando sucateada, como foi o caso do Brasil, essa resposta à pandemia foi pior. A gente tem que pensar nesse sistema de saúde, nesse apoio de saúde universal, para que a gente consiga superar isso juntos, porque a fragilidade de um, né, ele pode atingir outras pessoas, né? A gente está num mundo globalizado, é uma doença que ela viaja rapidamente, né? Se essa funcionou desse jeito, imagina do que mais pode vir em outros momentos. Nós temos que estar melhor preparados. Os países ricos têm que ajudar, né? Como a gente vai enfrentar isso, e os países mais pobres têm que começar a ser fortalecidos. Vai chegar um momento em que algumas nações vão controlar a epidemia, mas se elas não ajudarem o resto do mundo a controlar a epidemia, essa doença vai acabar voltando e gerando novas ondas de infectados nos outros países até que a gente venha a ter a vacina, né? Então eu acho que vai chegar um momento em que o planeta vai ter que tentar unir forças para combater a Covid-19. Este é o Pra Entender, o canal de vídeos explicativos do Jornal Estado de Minas. Para mais vídeos como este, dá uma olhada no canal em.com.br/praentender. Se cuide e até a próxima semana.